Bom, então eu falei um pouco da primeira, né, que seria uma coletânea também com essa perspectiva interdisciplinar, não a partir de uma soma de especialidades, ao contrário, num diálogo sobre uma realidade que é múltipla, né? Eu não vou falar um a um o capítulo da primeira, porque talvez ficasse um pouco cansativo, mas queria trazer, em especial, os capítulos do segundo livro, né, Raquel? Até para apresentar um pouco as autoras, as mulheres que vêm construindo com a gente, né? E sendo esse livro um dos resultados, né? Eu acho que os cursos, as trocas, os espaços também falam por si. Mas, bom, a gente teve a honra de contar com a Magali Engel para construir o nosso prefácio. A Magali é uma das primeiras mulheres brasileiras que estudam a relação de gênero, e ela vai pensar também raça, naquele primeiro momento, nos hospitais psiquiátricos, né? Lá em 94, ela defende seu doutorado, ela é uma historiadora, né? Então é uma das mulheres, é sempre importante, a gente sempre fala sobre isso, né, Raquel? A gente falar quem veio antes da gente. A Magali é uma dessas mulheres que vieram antes da gente e abriram portas para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Assim como Maria Clementina, né? Também historiadora. Então esse debate vem da história antes de tudo, né? Isso é interessante para a gente pensar. Que também é uma autora que foi nos prontuários de hospitais psiquiátricos se perguntar sobre aquelas mulheres. Então, a gente teve esse prazer de contar com a Magali na escrita do prefácio, né? Quase um amadrinhamento, assim, né? A gente vai lá dar a mão com uma mais velha, né? Que, para a gente, é uma das apostas também, né? Desse feminismo que a gente quer afirmar, né? Entender que a gente não começa sozinha, que essa é uma construção anterior. O primeiro capítulo, ele foi construído por mim e pela Raquel e vai em direção a isso que a Raquel chamou a atenção agora, né? A gente parte do cenário atual, das medidas, em especial do pacote anticrime, dialogando com a morte de Marielle Franco, né? Vocês devem estar acompanhando que no Rio a gente está tendo novidades como carros alvejados, crianças assassinadas. Não é uma realidade apenas do Rio, infelizmente, mas talvez o Rio tenha sido considerado por alguns pesquisadores como um grande laboratório inaugural. Então, a gente parte dessas situações para pensar como esse manicômio, que se estabelece no cotidiano, não só nos hospitais psiquiátricos, vai ganhando força, né, em torno de corpos pauperizados e negros. E aí a gente vai pensar o quanto as políticas, né, as atuais leis, portarias que saíram, já modificaram a Lei 10.216, que era a lei mais próxima às ideias da reforma psiquiátrica que a gente tinha no Brasil, vão se dar nesse contexto, não coincidentemente, mas como uma força nesse sentido. O capítulo 2 é escrito pela Camila Azerboni e pela Noélia Espíndola, que são duas companheiras argentinas. Camila é médica, Noélia comunicadora social, e elas vão contar um pouco da intervenção que elas e o coletivo que elas constroem organizaram num manicômio argentino, em Buenos Aires, tá? Junto às mulheres. As mulheres estavam tendo seus filhos roubados, sequestrados, né? A gente faz sempre questão de nomear assim, né, Raquel? Porque geralmente essas mulheres têm a maternidade atravessada pelo Estado de uma maneira diferente das demais mulheres. Então, elas vão contar um pouco sobre isso nesse hospital específico, mas vão trazer questões para pensar para além dele. O terceiro capítulo é de autoria da professora Fátima Lima, que tem sido uma grande parceira nossa, professora do FRJ, que vai falar sobre o trauma colonial e as experiências subjetivas de mulheres negras. Essa foi uma fala que Fátima fez numa das disciplinas da Raquel, no momento em que o livro estava sendo assim finalizado, né, Raquel? E aí Raquel me escreveu e falou: você não sabe o que Fátima trouxe, incrível. Realmente, Fátima sempre com grandes contribuições, e a gente conseguiu convidá-la ainda a tempo para o livro. Ela também está no primeiro livro, pensando o sofrimento das mulheres negras. É uma pessoa que tem feito contribuições muito importantes para o nosso campo. O quarto capítulo é da Iana Cisse, foi militante durante o tempo do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, mestranda da psicologia da UF, que vai falar sobre a politização dos afetos como caminho para a saúde mental de mulheres negras. A Iana parte da própria experiência, da própria vivência, para trazer elementos subjetivos para pensar essa questão, né?
o quanto tem uma escrita muito interessante também, né, Raquel? Acho que um artigo de grande contribuição. O capítulo 5 é um capítulo de autoria da Tatiana Figueiredo, que eu assino conjuntamente. Tatiana foi aluna da especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Fiocruz, e eu tive o prazer de acompanhá-la nessa escrita como orientadora. E, a partir do TCC, a gente organiza esse artigo. A Tatiana é uma profissional, né, assistente social de um CAPS-AD em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e ela está às voltas com diversas questões que atravessam especialmente as mulheres negras nos serviços AD. E ela traz contribuições, então, para além do campo de saúde mental, pensando as políticas da guerra às drogas e como elas se reproduzem nesses espaços que se intentam espaços de cuidado e como é que a gente pode pensar uma saúde mental antiproibicionista a partir disso, né? O capítulo 6 é Perspectivas insubmissas de mulheres negras sobre o proibicionismo das drogas. Vem através de Adele Nascimento e Anne Rodrigues. Anne é militante da Renfa e Adele, militante da Renfa também, né? Anne de Salvador e Adele de João Pessoa. A Renfa é a rede nacional de feministas antiproibicionistas, né? A Ayla também está próxima, né? Acho que é um espaço que tem sido um grande espaço de resistência nos últimos anos, no campo de questionamento à guerra às drogas, de proposições em relação às demandas decorrentes do uso ou da aproximação com outras drogas, e o quanto essas demandas são feminizadas e racializadas, e a Renfa tem chamado a atenção para isso. A Anne e a Adele fazem contribuições a partir dessa militância, mas também das perspectivas acadêmicas trazidas pela Adele no mestrado, né? O 7º capítulo é da Patrícia Magno, tá, em que Patrícia vai resgatar alguns prontuários. A Patrícia é uma grande companheira, né, defensora pública no Rio de Janeiro, está à frente dessa discussão junto às mulheres internadas em manicômios judiciários no Estado, tem feito coisas incríveis junto a essas mulheres, ações incríveis, e ela vai trazer esse artigo que ela vai nomear de Sujeitas ao DOL, um estudo sobre o uso de camisa de força química como docilização de corpos no cárcere. Ela vai resgatar nos prontuários a utilização de medicamento psicotrópico por essas mulheres e vai mostrar para a gente o alto índice de excesso medicamentoso como uma das grandes amarras que essas mulheres estão colocadas. O 8º capítulo é da Bruna Gabriela Oliveira, o debate sobre raça, gênero e classe na justiça criminal. Então, ela vai também se voltar para os manicômios judiciários do Rio de Janeiro, a partir de prontuários, mostrando o quanto essas mulheres internadas são mulheres hegemonicamente negras e passando por processos de pauperização e não acesso à educação e ao trabalho muito próximos. Tá? É um artigo que é um dos resultados da dissertação de mestrado da Bruna, que Raquel co-orientou, né? Mulher, Loucura e Gênero, Aspectos da Trajetória de Adelina Gomes, é o 9º capítulo, assinado pela Heloísa Castelli, que fez também o artigo a partir do resultado de mestrado. A Heloísa resgata algumas trajetórias, algumas perspectivas da vida de Adelina Gomes, uma das artistas do Museu de Imagens do Inconsciente, coordenado pela doutora Anísia da Silveira, que a gente, de alguma maneira, já conhece, ou pelo menos já teve alguma proximidade. Quem viu o filme, com certeza, conheceu a Adelina, é a única mulher do ateliê, né, que estabelece com a doutora Anísia uma relação muito particular e incrível, uma mulher muito atravessada pelas relações de raça e de gênero e de orientação sexual, internada muito a partir daí e tendo a vida toda atravessada por essas perspectivas. E Heloísa faz resgates interessantíssimos para a gente. Já chegando no final, né? Quase no final, capítulo 10. É um capítulo que, na verdade, traz para a gente um formato diferente e a gente ficou muito emocionada, né, Raquel? Eu sempre gosto de falar disso. A gente estava fechando o livro quando esse capítulo chegou e a gente se emocionou, chorou, sorriu muito, né, com esse material. Indico essa leitura assim, como uma das prioridades para a gente, para além do livro, né? Eu acho que ouvir Beatriz Adura e Bruna Benevides nessa troca de cartas é um convite a gente deslocar o nosso feminismo para uma
luta transfeminista, entender que as mulheres trans, que hoje no Brasil têm expectativa de vida de 35 anos, né? Enquanto um brasileiro comum, né, um brasileiro médio, como o IBGE chama, né, tem uma expectativa de vida de 75 anos. As mulheres têm uma expectativa maior que os homens, enfim. 35 anos, gente, isso fala de assassinatos, de não acesso à saúde, de não acesso à rede de trabalho, né? E a Bruna e a Beatriz trocam cartas, aqui falando um pouco sobre esse encontro entre uma militante lésbica e uma militante trans, antimanicomiais, né? Professoras do curso estão com a gente aí construindo há um tempo. E o capítulo 11 fecha o livro. É uma entrevista realizada por mim, por Raquel, com Elisleide Bonfim, grande militante baiana, usuária dos serviços de saúde mental, atriz, ativista. Faltam palavras para a Leide, né? É uma mulher incrível, incrível, que move. Se ela estivesse aqui, isso aqui já estava balançando, né? Ela é incrível. Recomendo, inclusive, que a gente conheça a produção da Leide, né? Ela está aí construindo agora um filme, junto com outras atrizes, sobre o Holocausto brasileiro, uma grande atriz, militante feminista, militante da Renfa, militante antimanicomial. E a gente tenta conversar um pouquinho com ela a partir dessa entrevista. A orelha foi escrita do livro, né, pela Jardelina da Silva, histórica militante do feminismo negro, do Rio de Janeiro, do Brasil, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Educação do Campo. E a contracapa foi escrita pela queridíssima Tula Pires, professora do Direito da PUC, que tem pautado um direito enegrecido e tem somado as construções sobre uma luta antimanicomial também próxima a um direito outro, né? Um outro direito, uma outra discussão do direito. Então, são essas que caminham conosco, algumas das mulheres que caminham conosco nesse livro. Na vida são muitas, muitas estão aqui, inclusive, hoje, né? E é com prazer que a gente apresenta esse livro. Vamos conversar um pouquinho, então, né?